Bom dia, pessoal, e bem-vindo para mais um Café com Empreender 360. Sou Flor Lilian, da Aliança Empreendedora, e estou hoje com a Lina. A gente, só antes de deixar a fala para a Lina, relembrando que a gente está fazendo esse café para compartilhar informações, eventos, pesquisas, estudos, iniciativas que acontecem no Brasil, para melhorar as nossas soluções, para atender às necessidades dos empreendedores de baixa renda aqui no Brasil. Lina, bom dia! Oi, bom dia! Gente, que pessoa animada, muito bom essa segunda-feira. Segunda-feira bem chuvosa aqui contigo. Lina, você está aqui pela primeira vez, mas você conhece bem o Empreender 360. Aqui. E a Aliança Empreendedora também, ouvi dizer. Se pudesse se apresentar para quem não te conhece? Gente, bom dia! Bom, eu sou a Lina, eu sou uma das fundadoras da Aliança Empreendedora, uma das mães do Empreender 360. Empreender tem muitas mães. E é isso, eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho de juventude. Isso, a Lina foi para Washington, né? Pertinho, na verdade, né? Eu acho que o evento não era bem na capital, para um evento que falava justamente sobre oportunidades para jovens, né? Uhum. Me contei um pouco mais sobre o que é esse evento, qual que é o objetivo dele. Tá, esse evento ele é um dos mais importantes do setor a nível global, né? Ele é um evento que reúne vários movimentos de juventude ao redor do mundo. Acho que ele já tem mais de 10 edições, né? Então eles reúnem mais ou menos 300 a 400 pessoas lá, com o objetivo de olhar para soluções econômicas para a juventude. Então muito no papel de entender como que a gente pode resolver, e aí o pano de fundo, para dar um contexto, assim, por que tanta gente está falando de juventude, né? Porque toda vez que a gente vai num evento desse, a gente se encontra com uma série de movimentos, coalizões pelo emprego da juventude, enfim. A gente está hoje vivendo um momento, nós temos 1,8 bilhões de jovens no mundo, né? Então, é bastante gente. E qual que é o contexto hoje? 1 em cada 7 jovens estão em busca de um emprego. E eles estimam, né, pelas pesquisas, que a gente tem aproximadamente 350 milhões de jovens que não estão conectados nem à educação e nem a empregos decentes. Então, aqui no Brasil, a gente conhece esse fenômeno, né, que a gente chama de nem aqui, só que a gente também percebeu, enfim, também pela experiência nossa e de quem está estudando o assunto, que esses nem não são tão nem assim. Por quê? Essas pessoas trabalham. Então, só que não tem empregos formais. Então, são jovens que sim, têm uma atividade econômica, porque eles precisam gerar renda. E nesse grupo dos nenéns no Brasil, a gente tem muitas jovens mães. Uhum. Então, a gente tem e aí eu vou falar um pouquinho disso depois também, mas mais ou menos esse é um pouco do contexto, e a grande preocupação de governos, entidades, enfim, ao redor do mundo o que a gente precisa fazer para que esses jovens realmente tenham oportunidades econômicas decentes, né? E consigam gerar renda, consigam prosperar, porque é muita gente. Sim. E muito desemprego também ao redor do mundo, né? Então, mais ou menos, o pano de fundo é esse. Isso é ao redor do mundo. No Brasil não é diferente. No Brasil, a gente tem hoje a maior população jovem de toda a nossa história. Então, a gente está vivendo um boom, né, o que chamam de bônus demográfico. Hoje a gente tem isso no Brasil, só que esse boom demográfico ele vai virar rapidinho. Sim. Então, em pouco tempo, a gente vai ter a população mais envelhecida de toda a história do nosso país também. Então, tem toda uma preocupação de contexto de poucos anos, 20, 30 anos, assim, para preparar esse jovem, para ter esse jovem estar realmente inserido na economia de uma forma adequada, né? Enfim. Então, esse é o grande plano de fundo, e todas essas questões foram discutidas lá, pesquisas, enfim, painéis e tal. Foi bem interessante, né? Sim. E daí, como você falou, né, a diferença com outros eventos que a gente vem falando, que ali também eles abrem a porta do emprego, né? Não é só o empreendedorismo. Exato. É uma solução econômica para esses jovens, mas falam bastante de emprego também. Sim. Sendo que os jovens, das crises econômicas, geralmente é uma população bem vulnerável, porque justamente a entrada no mercado é mais complicada, né? Exato. E então, o que foi de mais de relevante e marcante para você nesse evento? Então, eu listei 3 pontos assim que chamaram bastante atenção. A gente até lançou um artigo no Empreender, depois se vocês quiserem conferir, mas 3 coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, os painéis que foram muito bons lá
foram os que tinham os jovens como, né, os protagonistas da história e não só os especialistas falando do que eles achavam das suas teorias, né? Então, o primeiro é isso. Tem vários projetos que estão trazendo o jovem para o centro da solução. Então, quando vão desenhar um programa, por exemplo, quem desenha o programa são os próprios jovens. Então, quem determina quais vão ser as estratégias, quem determina como que vai ser feita, a metodologia, que tipo de parcerias vão ser feitas, tudo são os jovens. Então, já tem programas que estão pensando nisso e realmente faz muito mais sentido, que é a coisa de colocar o jovem no centro da estratégia, né? E é uma mudança de olhar, né, que eu vou falar também, mas basicamente um dos programas que mais me chamou a atenção foi esse, que realizou uma série de workshops ao redor do mundo com vários jovens para delinear a estratégia do programa. É um programa também que vai para várias cidades do mundo. Então, do início ao fim, os jovens planejam o programa, executam. Então, muitos são contratados pelo próprio programa para serem os executores e aí fazem várias parcerias e alianças com outras organizações e acompanham os resultados no final, né? Então, vem já com muito mais, como é que chama? Enfim, propriedade, né? O próprio jovem falando dele mesmo, né? Não outras pessoas. E muito mais legítimo, essa é a palavra. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Teve disso, teve do outro também, né? Vários especialistas falando teorias e com pouca noção de realidade, mas esse é o segundo ponto. Trabalhar com a realidade do público. O que acontece? A gente fala de juventude e aí muitas pessoas pensam assim, empreendedorismo jovem. E aí pensam em inovação, startup, tecnologia, nananã, e beleza, isso é uma realidade, mas é uma realidade de uma porcentagem muito pequena desses jovens. Se a gente for pegar o perfil do nosso, e principalmente o nosso jovem brasileiro, a maioria avassaladora dos jovens brasileiros estão em comunidades, numa situação de base da pirâmide, né, de econômica, não tem acesso, tanto assim, tem acesso sim, celular, estão super conectados, isso com certeza, muito mais inovadores do que a geração passada, mas, de novo, voltando àquele ponto que eu falei, a gente tem muitas jovens mães, então nós temos muitas mulheres jovens com filhos que acabam saindo da escola para cuidar das crianças, arranjam qualquer tipo de atividade econômica que elas possam fazer em casa, bico, enfim, fazem bolo e tal, empreendem, e algumas não conseguem nem empreender direito, assim, né? Elas têm que cuidar dos filhos, dependem, né, de outras pessoas para ajudar, familiares, mães, avós, enfim. Então, essa imagem, né, de jovem empreendedor, tecnologia, startup, é de uma porcentagem muito pequena. Sim. A maior parte dos nossos jovens são essas mães que estão na periferia, que estão cuidando dos seus filhos e que também precisam ter a oportunidade de empreender, de se capacitar e de se desenvolver. Então, ter noção de realidade, quando a gente fala de juventude, é outra coisa bem importante, e não cair no estereótipo, né, que a gente pode, né, cair. Isso é importante porque, na hora que a gente for desenhar um programa para jovens empreendedores, a gente tem que pensar na diversidade desse público e não cair no que é a minoria. E o terceiro ponto... Não, eu ia só complementar, não, que fazer uma conexão com o que eu fiz da semana passada, que a gente falou um pouco disso também, e de justamente pensando nisso, por exemplo, se a gente trabalha com mães, a gente tem que considerar a questão do filho. Será que a gente consegue deixar um espaço para cuidar do filho dentro da própria capacitação, que o programa ele vai se adaptar aos horários também das mães também, então é esse tipo um detalhe, parece um detalhe, mas na verdade é bem importante porque isso, trata uma realidade que vem diferente de um jovem, como você falou, que não é pai, não é mãe, vai trabalhar com tecnologia, mas aí tem uma flexibilidade maior de repente. Tem todo um contexto de suporte, né? Não é a realidade da maioria, com certeza, com certeza. E um último ponto também tem um pouco a ver com isso, que é um pouco mudar nossa mentalidade também quando a gente pensa no jovem, é que assim, eles podem e eles vão liderar essa mudança. Então também é mudar a perspectiva de que o jovem é um problema a ser resolvido, mas sim o jovem é a chave da solução dos seus próprios problemas, né? Vamos combinar que eles são bem inteligentes. E já estão dando um jeito de solucionar os seus problemas, que a gente precisa empoderar e impulsionar eles, né? Então, é um pouco de início de mudança de modelo mental da nossa parte como ecossistema que apoia empreendedores, de dizer, vamos ouvir um pouco mais, entender essas realidades, essas diferenças, mas principalmente viabilizar que eles possam liderar. Porque outra coisa que acontece muito é o seguinte,
Outra coisa que acontece é o seguinte, a gente faz eventos de juventude, leva os jovens, mas não dá o espaço para eles falar, por exemplo, né? E aí, ou não viabiliza com que eles participem de fato de um processo de construção. Se a gente está falando que a maior parte dos jovens é de baixa renda, é mãe ou pai, enfim, você exigir que ele saia da sua rotina para ir, sei lá, para um workshop, para uma oficina de um dia inteiro e ficar construindo, assim, é pedir demais dessa pessoa. Então, a gente precisa viabilizar, seja com uma bolsa, auxílio, seja com qualquer tipo de incentivos e também apoio, para que esses jovens pais, mães, principalmente, mas tenham condição de participar desses espaços. Não adianta nada dizer, mas eu chamei os jovens, eles que não vieram. Não, vieram porque realmente eles têm conta para pagar e bocas para alimentar. Então, essa noção de realidade ajuda a gente também a entender, a prestar atenção na hora que a gente quer trazer o jovem para o centro, de viabilizar isso e dar o espaço. Dar o palco, né, dar o painel, para que eles toquem, para que eles liderem, para que eles falem. Nem todos os jovens se sentem empoderados o suficiente para levantar a mão numa plateia de 400 pessoas. Então, fala, você chama o jovem, mas porra, ele vai ficar... Muitos vão ficar envergonhados, vão ficar acanhados, com aquele monte de especialista com a lição. Então, tem que, propositalmente, né, ou proativamente, colocar o jovem lá no espaço de destaque e dar a voz para eles. Assim. Então, tem que quebrar um pouco a cabeça para justamente repensar as dinâmicas, né, entre as pessoas. Exato. Então, eu diria que foram os três pontos que me chamaram bastante atenção e que fizeram muito sentido, me deixaram refletindo pra caramba, assim, da atuação da própria aliança, o que a gente precisa até quebrar a cabeça mesmo, né, e passar isso pro ecossistema, né, para quem está querendo trabalhar com juventude, são 3 premissas super importantes, assim. Uma questão, quando a gente fala de jovens, que é uma pergunta um pouco polêmica para quem passa dos 30 anos, mas qual que é a faixa etária? Eles consideram menores de idade também? Consideram. Então, assim, em geral, todos esses movimentos, eles vão de uma faixa de 15 a 29 anos. A grande maioria, tá? 15 a 29 nas estatísticas e tal. Os programas, principalmente os programas de emprego e empreendedorismo, eles esticam até 35 anos. Né, de 15 a 35 anos. Então, varia muito de programa para programa, de política para política, mas a grande maioria é 15 a 29 e os programas que trabalham já emprego e empreendedorismo vão puxar essa régua aí até os 35, pensando principalmente nessas jovens mães, nesse perfil, né, de empreendedor que muitas vezes largou a escola e já está com seus 30 anos, mas é isso, nem o primeiro emprego ele teve ainda, sabe? Só viveu de bico, de trabalho informal, enfim. Então, eles puxam essa regra entendendo que é uma realidade. Legal. Sim. E uma pergunta mais da sua percepção, assim, esse evento era internacional, né? Você falou já que esses problemas acontecem no mundo todo com os jovens. Você trouxe um pouco de informações sobre o Brasil. Eu estava bem curioso para saber, o Brasil, justamente, dentro desse evento, qual que é o espaço que ele tem? Tinha outras organizações brasileiras lá, eles falaram de alguns programas aqui. A gente, eu falo porque, né, participei de outro evento também na mesma região algumas semanas atrás, e a América Latina parece que o Brasil não faz parte, né, quando a gente fala com investidores. Então eu queria saber da sua percepção desse evento. Sim. Eu acho que tem alguns fatores que fazem com que o Brasil não apareça muito. Por um lado, o Brasil não é mais considerado um país pobre. Então, na política internacional, enfim, quando a gente fala de projeto social, o Brasil ele é considerado um país que está quase desenvolvido, que ele dá conta sozinho. Então, o que a gente vê muito nesses eventos de desenvolvimento e tal a América Latina é sempre uma concentração grande no Caribe, né, que é a região mais pobre, enfim, né, do nosso continente, África, Ásia em peso sempre, e o Brasil acaba ficando mais acanhado. Eu acho que um dos fatores é esse. Mas mesmo assim senti falta, óbvio, né, de ter mais organizações do Brasil. Só tinha mais uma outra organização, fora a Aliança, que é o CEDAPS, que é um dos parceiros desse programa que eu comentei que está vindo para o Brasil, né, que trabalha a juventude já no centro da ação, e tinha 3 jovens empreendedores apoiados por essa organização. Isso foi bem legal. Mas fora isso, nada. O Brasil tá cri-cri, nem aparece.
Legal. Então, considerando esse contexto, quais seriam, por exemplo, os próximos passos que você imagina ou dicas para o ecossistema? Sendo que isso, o Brasil tem que dar conta dele, a gente tem ah, certos desafios que não são só do Brasil, que são comuns, né? Então, qual que seria a sua dica, assim, como você imagina os próximos passos? Então, o que a gente viu, assim, a gente precisa... Já tem muitos movimentos muito legais aqui no Brasil rolando, né, de juventude. Então, tem vários, inclusive tem uns que a gente quer trazer para o próximo Café com Empreender, que é o Atlas da Juventude. Então, são iniciativas de mapear, entender essa juventude a fundo para saber onde que estão as oportunidades, enfim. Tem uma série de redes trabalhando com juventude. O que eu sinto que a gente precisa é organizar mais essas coalizões. Aqui no Brasil não tem nenhuma coalizão pelo empreendedorismo ou emprego da juventude. Existem lá fora trocentas, milhares. Aqui a gente tem a faca e o queijo na mão, a minha sensação, né? A gente tem a faca e o queijo na mão, tem um monte de organização séria trabalhando com juventude, a gente precisa criar alguma coisa de impacto coletivo, né? Não precisa nem centralizar, mas tentar entender para onde a gente está caminhando e se a gente está indo para o mesmo lugar. E fazer pressão, obviamente, o poder público também, né? Para que aloque melhor os seus recursos, as suas políticas públicas sejam mais direcionadas, levando em consideração esses pontos, né? Olhando para a realidade, trazendo o jovem para o centro da discussão, enfim. Então, acho que é uma coisa que parece simples, mas é difícil de fazer, mas é simples no conceito, que é assim, tentar alinhar esforços, né? A gente tem muita coisa acontecendo no Brasil, tem algumas organizações tentando começar a costurar isso. Esse programa que está vindo para o Brasil, né, do Aspen Institute, vai tentar fazer isso, primeiro no nível local e depois talvez no nível nacional. Eu acho que se a gente começar por aí, já tem um bom caminho, assim, sabe? Até para criar uma pressão política boa também. Né? Legal. Uma última coisa que você não falou até agora, que você acha assim, muito importante não esquecer? O principal ponto que você queira reforçar? Não, eu acho que eu falei tudo. Eu gostaria, assim, eu acho que o recado que pra gente, pra todos nós, sempre é trabalhar com realidade, né? Mundo real. Aqui agora, né? Mundo real, Brasil. A gente tá falando de um Brasil que tem muitos Brasis. Então a gente não esquecer de quem é a maior parte da nossa população, né? E quando for pensar programa, política, enfim, é para eles, principalmente para os 99% e não para o 1%. Que normalmente é nosso estereótipo, né? Infelizmente. Sim. Acho que é isso. Daí, fechando um pouco com a sua primeira fala do público neném, né? Que tem um monte de clichês que se desenvolvem, né? De uma geração preguiçosa, que não quer fazer. Tá, mas você já conversou com eles para saber se realmente é assim? Então, uma coisa que eu achei bem bacana, e daí já pegando o seu gancho ali, né? Que a gente vem trazendo bastante as questões de populações específicas, né? Então, todas essas reflexões, elas são muito aplicáveis também para outros grupos, né? Então, que seja grupos raciais, de orientação sexual, de gênero, pessoas com portadoras de deficiência, enfim. Tudo que for pensado para um público específico é importantíssimo ter esse público dentro da construção, como você falou depois, da execução, monitoramento, enfim. Então, falando nisso, justamente a gente tem um talk show que foi separado aqui para comunicar para vocês, que dia 24 de outubro vai ter um evento chamado Igualdade Racial, da Prugar, para justamente tratar a questão racial. Vai ter vários convidados do setor, de todos os setores também, setor público, privado também. Vai acontecer às 5h30, então como um talk show vai ser só na parte da noite, na Torre Santander, em São Paulo. Dia 24, se você quiser anotar. Isso. E outra iniciativa de destaque que a gente trouxe, que acho que é a primeira vez que a gente traz um edital, né, que foi ele que passou para a gente, inclusive hoje, que é o edital 2020 Construindo o Futuro. É um edital focado em organizações que trabalham com educação, e principalmente educação dos mais jovens, para justamente participar de uma rede e receber capacitações estratégicas, então acho que mais de gestão para a sua própria organização e mentoria. Então, é um edital que a participação é gratuita, eles têm uma seleção de um número fechado de organizações, acho que são 25 mais ou menos, e as inscrições vão até dia 29 de novembro. Então é isso, é um edital não para receber necessariamente fundos financeiros, né, mas para receber capacitações e mentoria para poder estruturar melhor a sua própria organização.
E acho que você tinha mais um evento para compartilhar. Tem mais um. Só para, assim, esse é um evento bem importante para o ecossistema também a nível aqui de região, América Latina, né? O Foromic, eu acho que muitas pessoas conhecem, começa semana que vem, ou na próxima, dia 30. Então vai do dia 30 ao dia 1º de novembro. A agenda desse ano tá muito olhando para reinventando a inclusão e aí pensando como que a gente usa a tecnologia para incluir esse microempreendedor. Então ele é um fórum só focado em microempreendedorismo, né, na América Latina inteira. É um evento grande, ele vai acontecer em Punta Cana, bem chato, na República Dominicana. Tá meio em cima, talvez, para alguém se organizar para ir, mas quem sabe, se alguém por acaso está indo para dar uma passadinha ali na República Dominicana semana que vem, vai rolar o Foromic e aí a gente vai postar, né, no Empreender certinho. Sim. Como que faz, qual link acessar e é isso. Isso, e fiquem dentro da rede, porque acho que tem outras organizações brasileiras que vão para lá, Sim. né? Então, se vocês querem mais informações também, né, ativem a rede para compartilhar o conhecimento que foi gerado nesse evento. Muito obrigado, Lina. Foi um prazer te receber. Imagino que a gente vai te ver ainda mais vezes. Isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Lina, mais uma vez. Tchau, até semana que vem. Até.